ouviu falar em ouro líquido? Não, eu não estou falando do metal, não. Eu estou me referindo a um superalimento, o leite materno, cheio de nutrientes e anticorpos, que não apenas alimenta, mas também protege e fortalece o bebê como se fosse uma armadura invisível. Assim como uma árvore que só cresce forte se enraizada em solo fértil, o aleitamento é o alicerce para o desenvolvimento saudável, capaz de moldar não só o corpo, mas também o vínculo afetivo entre mãe e filho. E enquanto em alguns lugares do mundo o leite materno é comparado a uma vacina natural, aqui exploramos as nuances desse ato de amor que transcende gerações, desvendando mitos e revelando verdades sobre sua importância. E é impressionante pensar que enquanto o leite em pó precisa de rótulos e tabelas para provar o seu valor, o materno vem sem bula, mas com uma sabedoria ancestral embutida em cada gota. É como se a natureza, em sua imensa genialidade, tivesse condensado tudo o que é necessário para a vida em um único alimento que não só nutre, mas conecta. E por falar em conexão, já estamos com a nossa entrevistada de hoje, a pediatra da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, Nayara Figueira Neves. Olá, Nayara! Olá, Cláudia, que alegria estar aqui com vocês. Muito Alegria, obrigada pelo convite. a alegria é toda nossa. Nayara, o aleitamento materno é uma prioridade do governo federal, não é? Sim, uma prioridade do governo federal e que todos nós, né, inclusos os pediatras e outros profissionais de saúde, a gente tem, né, o nosso dever de promover e proteger o aleitamento materno. O Ministério da Saúde recomenda que as mamães alimentem seus bebês até os 2 anos de idade. Certo. A nossa recomendação é que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos ou mais. E esse a mais, né, que a gente fala após os 2 anos, vai depender de cada binômio mãe e bebê até quando eles vão querer e sempre vai ter os benefícios. Muita gente acredita que não se tem benefício à medida que o aleitamento se prolonga, mas tem sim. E quem finaliza, né, esse ciclo é a mãe e o bebê. Quando você fala que há muitas pessoas que não acreditam, é baseado em quê que elas não acreditam? Elas acreditam assim que quando o bebê está mamando e ele depois passa, né, a comer ali na sua introdução alimentar, que se dá mais ou menos por volta dos 6 meses de idade, acredita que quando entra um alimento sólido, o leite vai perdendo a sua importância, mas na verdade não está perdendo importância. O aleitamento materno, enquanto a mãe está amamentando, ela está transferindo anticorpos, ela está transferindo vários componentes que a gente tem de maravilhoso assim, no leite materno, que dá imunidade, que você estimula todo o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Então, tem vários benefícios. As mães que amamentam seus bebês, elas podem ter diminuição, né, a incidência de câncer de mama, de câncer de ovário. Os bebês, eles têm menos chances de hospitalização. Então, são muitos benefícios que quanto mais a gente consegue prolongar o período de aleitamento materno, mais esses bebês e essas mães vão tendo de benefício. Isso é verdade, Nayara? Quer dizer, a mãe que amamenta o seu filho mais prolongadamente, ela evita, ela fica mais protegida contra quaisquer tipos de cânceres? Ou isso é comprovado? É comprovado cientificamente, a gente tem alguns estudos para alguns tipos de câncer, não são todos, mas é para alguns, mas é comprovado sim, cientificamente, a gente tem artigos em revistas importantes e renomadas de que diminui a incidência, ao menos anual, e quanto mais você amamenta, cada ano que você amamenta, essa incidência de diminuição vai aumentar, de diminuição, né, de você ter a chance de ter um câncer, comprovadamente diminui. Você sabe por que que eu trago especialmente esse assunto sobre a mãe? Porque, embora o bebê possa querer, acaba sendo muito mais uma decisão da mãe de tentar prolongar essa amamentação do que do próprio filho, porque o filho, claro, que ele também pode rejeitar o peito, mas eu entendo, né? Eu também já amamentei e é uma decisão, eu diria 60, 40%, porque aí a mãe força um pouco que a criança pegue o peito novamente, até diminuindo a facilidade, porque cá entre nós é muito mais difícil, né? O bebê
fazer aquele processo de sucção do que pegar uma colherzinha na moleza, fica deitadinho ali e vem o alimento gostosinho na boca, não é? É isso mesmo. O que que acontece? Quando a gente vai falar de amamentação, isso tudo se inicia desde lá, né, do pré-natal, com a mãe se preparando, com a mãe tendo o desejo ali de amamentar. E quando esse bebê nasce, é o que a gente chama de livre demanda, né? Essa livre demanda é exclusiva até os 6 meses. Então, quando você fala em livre demanda, essa mãe ela tem que estar completamente disponível para poder amamentar, né? A gente lida muito com isso na prática. Eu acho que eu trabalho com isso, mas eu também sou mãe, né? Você citou seu exemplo também, né? Você é mãe, você amamentou. Cada pessoa, assim, vai ter ou conhece uma história sobre alguém que já amamentou, ou a própria pessoa que já passou por isso. A gente sabe que, enquanto mãe, é exigido muito, né? Do nosso corpo, do nosso tempo. A gente abdica um pouco ali do nosso espaço que a gente tem de vida para aquele bebê, né, que é o nosso desejo, o nosso bem maior, poder estar recebendo ali o que a gente acredita e realmente é o melhor alimento, né, para ele nesse momento. Então, essa mãe, ela tem que estar muito acolhida, ela tem que estar sendo muito respeitada, ela tem que ter uma rede de apoio em volta dela para que ela consiga fazer essa livre demanda, para ela consiga ter esse tempo para dedicar e ao mesmo tempo é um tempo curto que ela vai ter de descanso. Então, tudo isso influencia muito, até na questão da produção do leite, de como que esse leite vai estar vindo ali para aquela mãe poder estar amamentando de forma prazerosa o seu bebê. Então, a partir do momento que a gente consegue estabelecer esse grande vínculo, ele começar de uma forma muito positiva ali no início, da vida desse bebê, né, que acontece ali principalmente na hora de parto, na hora do parto, por isso que a gente fala em golden hour, que é a hora de ouro, quando a gente consegue ali daquele início manter ali um acompanhamento, né, bem de perto dessa dupla, né, dessa mãe, desse bebê, trazendo junto a família, a chance de prolongar o aleitamento, de termos sucesso no aleitamento, é muito maior. Então, é muito importante a gente ter um olhar não só para o bebê, nossa, será que o bebê está ganhando peso e tudo mais? Isso tudo realmente a gente vai acompanhar, mas o mais importante também é você ter um olhar para a mãe. É a mãe que está se doando ali o tempo todo para aquele bebê estar sendo alimentado. E ela vai fazer e produzir um leite, o corpo dela, de acordo com as necessidades de cada bebê, do seu bebê. É muito importante isso que você está falando, porque eu vejo bastante originalidade nessa matéria, apesar de amamentação ser um assunto que está mais do que divulgado na mídia. Porque o que nós ouvimos comumente é sempre a preocupação voltada para o recém-nascido, para o bebê, são os cuidados com o bebê. Eu nunca ouvi, é muito raro, pelo menos, se ouvir essa preocupação tão exclusiva com a mãe, que é a fonte desse neonatal. Então, eu queria que você desse essa dica passando. Então, você falou da pré-preparação, né? Então, antes de tudo, essa mãe que tem que estar acolhida, vamos começar do início? Faz um passo a passo com a nossa espectadora, com o nosso espectador, que é esse pai, né, que hoje em dia tem todas essas prerrogativas de também poder ficar em casa. Então, conta pra gente como é que isso funciona desde o início, por favor, Nayara. Claro, com certeza. Então, desde o pré-natal, né, a gente já vem com essa preparação, principalmente para o parto. Só que a gente sabe também que podemos ter né, de forma conjunta uma preparação também, né, para esse momento pós-nascimento do bebê, que vão ser os cuidados com o bebê, mas principalmente também em relação à amamentação. Muita gente vira para a gente e fala assim, olha, eu não achei que a amamentação, né, no meu caso, fosse tão difícil. Cada um vai ter uma história com a amamentação. Então, assim, é tão bom quando a mãe procura ajuda durante a gestação. E nisso a gente tem a consulta de pré-natal pediátrica, que muita gente não sabe que tem e que tem muitos pediatras que estão fazendo de forma excelente, que já falam sobre amamentação. Então a mãe já chega com o preparo, né? A mãe, o pai, sobre coisas que eles precisam saber lá na frente, que podem assim atender as expectativas no primeiro momento. E aí a gente vai conversar muito também sobre como que funciona a Golden Hour no parto e o tão importante que é
a família ter esse direito de ter essa golden hour. Então, é a mãe e o pai falar, olha, a gente quer virar, né, na hora do parto, para o pediatra que está fazendo a sala de parto, para o obstetra que já está acompanhando essa mãe, falar, olha, eu quero e tenho direito a ter a minha golden hour, é a hora de ouro da amamentação, que é quando esse bebê é trazido para o contato pele a pele com a mãe, é quando vai começar aquela primeira conexão ali, né? É quando o bebê muitas das vezes vai sugar o peito da mãe, e naquele primeiro momento ele vai sugar o que a gente chama de colostro, que é o primeiro leite que a mãe produz. Que é o E esse melhor, leite já né? é produzido e é o melhor leite. Porque ele já vai vir com todas as propriedades que o bebê precisa para aquele momento. É o que a gente fala que é a primeira vacina do bebê, né? A mãe ela já tem os anticorpos próprios, ela vai se imunizar com as vacinas durante a gestação. E tudo que se desenvolve de anticorpos durante a gestação é junto ali naquele colostro, junto com vitaminas e outros componentes que também são excelentes para o bebê. E quando o bebê suga, isso lá naquele primeiro momento do colostro, ele já vai ter tomado a primeira vacina de forma natural. E quanto mais o bebê vai estimulando essa mama, mais ele vai sugando, mais a mãe vai produzindo o leite que o bebê vai precisar, né? Que vai passar por toda uma transformação, o corpo da mulher. Temos o colostro, depois o leite de transição, que vem com a descida do leite, que é a apojadura, a famosa apojadura. E depois a gente tem o leite maduro. E nisso o bebê vai acompanhando todos esses processos, né? Então é muito importante, porque todo o leite que o bebê toma, né, nesses períodos do colostro, da apojadura, depois do leite maduro, é o que ele precisa para cada fase ali que ele está passando. Então é o leite perfeito, não tem um outro leite que seja tão ideal quanto o leite materno. Para a gente ter uma ideia, o leite materno de componentes conhecidos é cerca de 1.000 componentes conhecidos, tem uns que a gente ainda nem conhece. Uau! E enquanto fórmula, tem componentes ali que são só 100. E por mais que todas as indústrias farmacêuticas tentem fazer uma fórmula que seja muito similar ao leite materno, é impossível de conseguir isso. Que informação mais preciosa. Por isso que a gente está chamando de ouro líquido, né? Nayara, quanto tempo dura a presença do colostro? Ou seja, essa vacinação natural que a mãe é capaz de transmitir, média, é só o primeiro jato ou é o primeiro dia, primeiro... Qual é o período? Então, é uma média, tá? Como você mesmo disse, cada organismo de uma mulher é um. Então, tem mulheres que vão ter uma apojadura mais precoce, tem mulheres que vão ter uma apojadura mais tardia, e existe a média de um tempo de apojadura. O colostro é produzido desde a gestação, até quando vem realmente a apojadura, que dura aí em torno, nos primeiros dias de vida, o colostro, em torno de 3 a 4 dias, que é quando vem a apojadura, vem a descida do leite. E aí, essa descida do leite, ela pode durar ali em torno de uma semana, em média, tá? Para depois vir o leite maduro. E quando a mulher, porque hoje em dia a maioria das mulheres não pode se dar o luxo daquela vida de antes, né, de ficar só em casa, muitas que têm parto natural já voltam para o trabalho pouco tempo depois. E aí usa-se aquela bombinha e congela-se o leite. O que você acha disso? Isso é recomendável? Se congelar o colostro, ele mantém suas propriedades ou não? Como isso funciona? Nossa, esse é um assunto super importante, porque nesse ponto aí é quando às vezes a mulher retorna ao trabalho, é onde ocorre muitas vezes o desmame. Então a gente tem um trabalho muito em conjunto, tá, com as mães e famílias, né, nos consultórios, de como que a gente se prepara para esse retorno ao trabalho. Então, existem, né, as mães que são autônomas, as mães que são CLT, carteira assinada, vai depender muito, mas de qualquer forma funciona bem parecido para cada uma, porque a gente tem sempre um preparo de armazenamento de leite, de como que a gente vai extrair esse leite e depois como a gente vai dar esse leite para esse bebê. Porque o que que é importante também? Se a partir do momento que a mãe está ausente, quem que vai dar esse leite para o bebê e como vai ofertar esse leite para o bebê?
porque dependendo da época em que se oferta o leite para o bebê que não seja do peito, podemos ter o que a gente chama de confusão de bico, de usos de bicos artificiais, que é um tema muito importante, né, que a gente tem ali, de conversa com a mãe. A gente vai, né, oferecer quais são os utensílios que a gente pode utilizar nesse momento para que esse bebê não faça uma confusão de bicos, em que ele mama o peito da mãe, mas de alguma outra forma é oferecido um outro utensílio para ele beber também. Então, até os 3 meses de idade do bebê, a gente tenta não oferecer nada com bico artificial para ele não ter a confusão de fluxo, que é quando realmente a amamentação está muito bem estabelecida e o bebê vem ganhando peso. Então, a gente não tenta evitar, né, o uso de chupetas e mamadeiras. Nisso, a chupeta entra junto como um bico artificial, não como, né, a questão do leite, mas a questão da confusão do bico. Da E a embocadura, né? mamadeira, Da criança não ter o hábito de ter um objeto tão protuberante que atinge até o palato. exatamente, exatamente. E o movimento que o bebê faz para mamar uma mamadeira ou sugar uma chupeta é diferente de um movimento que o bebê usa vários músculos para poder amamentar aquele peito da mãe. É um movimento assim, de chupeta, mamadeira, contra o movimento em que o bebê usa vários Sucção. músculos da face, né? Sucção, né? Ele tem que sugar. Exatamente. Ele tem que sugar, ele tem que usar essa musculatura toda da face, usar muito bem a língua para poder fazer essa ordenha do peito da mãe de forma natural, né? Como a sucção do bebê faz. E é isso que nesses primeiros 6 meses também prepara bem o bebê para uma boa introdução alimentar. Então é tudo muito interligado, E tá? também não influi na dicção, doutora? Quer dizer, quando a criança ela é introduzida e é mantida no sistema de aleitamento materno, essa sucção ela não contribui também para que depois a criança consiga pronunciar bem as palavras e ter uma boa dicção, uma boa dentição também, os dentes, né? Porque parece que isso é uma pergunta, né? Se que os dentes se Uhum. organizam de forma assim, que nem os seus, que estão todos, parecem um colar de pérolas aí na sua Ah, boca. muito obrigada. Obrigada, mas isso realmente é completamente verdade. Influencia muito, assim, para a gente falar em benefício de aleitamento, se a gente parar, assim, não tem onde ter fim, porque é muito benefício. Então, quando o bebê está mamando o peito da mãe, usando musculatura, né, toda da face, musculatura intraoral também, né, a língua, isso tudo aqui é preparado para o que que a gente vai usar dessa região, né? A alimentação, como o bebê mastiga e deglute, como o bebê fala, arcada dentária, né? Então, a questão também do uso ali da chupeta, da mamadeira, principalmente da chupeta. Quanto mais tempo se usa um bico artificial, né, principalmente acima de 2 anos ou mais ele pode ter interferência em relação ao crescimento de arcada dentária. Então, assim, tudo isso que acontece, de novo, lá atrás, e que tem que ser visto, e a família tem que ter orientação, a família tem que ter acesso às informações. A gente aqui também não está como. A gente não pode julgar uma família das escolhas que ela faz, né? A gente acolhe e nosso papel é passar informação. Então, quando a gente passa as informações, e cada família tem ali, né, a sua prática, o que que ela deseja, o que que foi possível para ela, a gente tem que saber o que é bom e o que pode acontecer de consequência também. E a senhora também, eu imagino que além de todos esses benefícios que a priori são físicos, deve existir também o benefício emocional da criança se sentir aceita, amada, acolhida, que a mãe toma o tempo dela, porque o ato de amamentar, né, que é uma das cenas mais bonitas quando nós vemos esses bebês nos comerciais, que é aquela cena que a mãe olhando o bebê assim, né? E o bebê olhando para a mãe de volta. Essa cena pueril é um romance, é cinematográfico, né? Ver a Sim. criação, né? Aquele momento que é do amor incondicional. Então, esse benefício também se soma a todos os outros, né, doutora? Não, isso sem dúvida, isso não tem nem o que dizer, assim. Hoje em dia tem uma coisa muito boa, assim, que a gente fala e que a gente vê, assim, se a gente visse tantas pessoas que a gente pudesse ter visto lá atrás, como foi
a história de aleitamento, talvez seríamos melhores seres humanos, assim, porque tudo isso influencia na questão psicossocial. A amamentação é biopsicossocial, porque influencia em todas as esferas, né? De nós como construção de seres humanos mesmo, porque todo esse vínculo que é formado na amamentação, do toque, do olhar, do tempo que você tem ali, né, conseguindo amamentar o seu filho, da troca de olhares, de essa recorrência que ele tem ao peito, dele poder sugar o leite, dele poder sentir o cheiro, dele poder ser abraçado, dele poder ser acolhido, tudo isso vai influenciar em como que ele vai ser socioemocionalmente lá na frente também. É uma forma de amor, é uma forma de carinho, é uma forma de afeto. Então, assim, crianças que são criadas com amor e afeto, quanto mais elas têm, melhores seres humanos elas vão se tornar. Na sua clínica, a senhora tem já algum histórico, né, de depois de tantos anos clinicando e conhecendo tão bem os bebês por esse Brasil afora? A senhora tem alguma, já oferiu, assim, um adolescente que já tem, quer dizer, ele não foi oferecido a ele o leite materno? A senhora tem algum tipo de pesquisa a respeito disso, algum tipo de experiência que possa compartilhar conosco? Olha, eu especificamente não tenho uma pesquisa relacionada diretamente a isso, mas leio muito e temos muitas pesquisas. Tem muita herbiatra, né, que são os que lidam mais com adolescente, né, psicólogos, né, psiquiatras, psicanalistas que estudam muito pegar um adolescente e fazer, né, uma regressão, né, Retrospectiva, né? retrospectiva, né, de como que foi toda essa história, né, desde a gestação, é, e nesse crescimento inicial, de como que tudo transcorreu, como que foi tudo. Temos vários artigos, sim, relacionados a isso. Eu pego muito essa fase mais inicial ali, né, de gestacional, né, de pré-natal pediátrico, sala de parto, né, fazendo assistência, né, que a gente tem ali recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Unicef, todos nós que, né, lutamos e acompanhamos, né, e assim, levantamos a bandeira em relação à promoção e proteção do aleitamento materno, assim como também da primeira infância. A gente consegue pegar mais esse início, assim, né, o que que a gente consegue fazer ali para também poder mudar lá na frente. Então, a senhora é responsável pela sua mesma citada Golden Hour? É a senhora que na sala de parto pega o bebê primeiro e leva ali, porque pelo meu entendimento a Golden Hour é quando o bebê é dado à luz, né? O bebê sai da mãe e aí vem o médico ou a médica no seu caso e traz, aí limpa o bebê, né? Vocês dão ali acho que é um paninho que vocês passam, né? Porque tira aquela gordura, o pouquinho de sangue que ele vem junto, e aí entrega ele para a mãe já limpinho? Isso é a Então, Golden Hour? na verdade, o que que é essa assistência toda que a gente faz no nascimento do bebê, né? Hoje em dia a gente sabe que cada mãe vai ter a sua história, então algumas vão conseguir o parto vaginal, outras vão conseguir o parto cesárea. Isso é muito importante a gente falar aqui para todo mundo que está escutando a gente, é que independente da via de parto que o bebê nasça, esse bebê ele tem direito, contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida. Claro que o bebê nascendo bem, tá? A gente falando aqui dos bebês que nascem bem. Então é muito importante que tenha um pediatra ali na sala de parto que olhe para o bebê na hora que o bebê, né, nasce e fala, olha, esse bebê está bem, esse bebê pode ir para contato pele a pele imediato, né, direto. Essa transição ela é feita ali, né, pelo obstetra, direto ali, né, às vezes a própria família, né, pode participar ali também, dependendo ali do parto vaginal, de como que é feito toda essa assistência. E a gente entende que o melhor hoje é o bebê ir direto para esse contato, tá? E aí, indo direto para esse contato, a gente vai examinar o bebê no colo da mãe e vai aquecer esse bebê no colo da mãe. Então, assim, a questão que se tinha muito antes de limpar muito, aquela gordurinha, quanto mais a gente sabe que esse bebê tenha
essa gordura e minimamente limpar o bebê, mais proveito ele vai ter dessa que a gente chama de microbiota, que o bebê nasce com a microbiota da mãe. Isso tudo gera imunidade para o bebê. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o banho do bebê seja a partir de 24 horas de vida, para que esse bebê tenha a maior parte da microbiota que ele tenha própria e que ele teve contato com essa mãe nas primeiras 24 horas de vida dele, tenham de benefício para eles. E a primeira hora do nascimento, da Golden Hour, é a primeira hora que conta a partir do nascimento, do contato pele a pele imediato, e que aí esse bebê vai ficar ali no contato pele a pele. Muitas das vezes ele vai se guiar pelo cheiro, né, que tem a mama da mãe, que é a areola ali da mãe, o mamilo já produz durante a gestação. Então, o corpo da mãe, da mulher, se prepara completamente durante a gestação para esse primeiro momento. O bebê se guia por esse cheiro, esse tato, ele vai reconhecer ali a areola, mamilo, para depois, aos pouquinhos, começar um reflexo de busca, né? O bebê começa a buscar ali com a boquinha onde que está o peito da mãe, para fazer depois o acoplamento nesse peito e depois começar esse estímulo de sucção e começar realmente a mamar esse leite da mãe, esse colostro ali na primeira hora do nascimento. Doutora, que informação preciosíssima. Eu, por exemplo, desconhecia, quero agradecer não só a senhora, como a Mônica Puga, a nossa querida jornalista aqui, que nos ajudou tanto aqui nessa pauta, porque as mães que já tiveram filhos, como até o meu próprio caso, meu filho mais novo tem 14 anos, eu não tive essa oportunidade. Ele já veio sem essa microbiota que a senhora está se referindo, e ele teve uma pré-lavagem, não sei se é assim que se pode dizer, mas não houve esse contato, ele com essa gordura, não foi assim. Então, eu reconheço isso como algo bastante humano, porque na natureza, né, presume-se que isso aconteça nessa ordem. E eu acho também que é um conceito moderno, não é? Na verdade, o que que acontece? Quando a gente vai estudar, né, a história da assistência ao parto, da amamentação, é, antes era feito de uma forma que era, né, uma forma instintiva, natural, não tinha, né, a questão toda das instituições hospitalares, da tecnologia. E quando foi se criando cada vez mais hospitais, tudo muito tecnológico, tudo muito protocolado, acabou se afastando um pouco essa questão ali do nascimento, da amamentação, se criou-se a questão de vamos separar mãe e bebê nessa primeira hora do nascimento, que antes o bebê nascia, era levado para um berço aquecido que ficava ali num centro cirúrgico, né? Numa sala, o bebê era limpo, mostrado para a mãe, todo limpinho, arrumadinho, direto para o berçário, para todo mundo ficar vendo esse bebê. E só depois de um tempo, esse bebê reencontrava essa mãe para conseguir amamentar. E quando a gente pensa que nós, né, seres humanos, de uma forma natural, o que que é? É o bebê não se separar dessa mãe, não se separar dessa família. Então, assim, hoje em dia a gente luta muito pela assistência, que a gente, né, fala humanizada do parto, mas na verdade é a melhor assistência que a gente pode dar para a família, para o bebê, é a gente não bloquear esse contato que eles têm no nascimento. A gente tem que promover isso. A gente tem como obrigação que essa mãe e esse bebê passem por esse momento da melhor forma possível, que é não se separar, é ter esse momento de nascimento, é você estar com esse bebê no seu colo, que é o bebê que você esperou a gestação inteira, né? É o momento mais importante, né, da vida dos pais, é o momento do nascimento. Então, que a gente consiga fazer com que mais famílias tenham acesso à informação e saber que o mais certo é você não se separar e você ter direito a essa hora de ouro, a não ter a separação e vai todo mundo junto para o quarto, em nenhum momento se separar na maternidade. Bom, é isso. Doutora, por falar em separação, embora eu não queira, eu vou ter que fazer o intervalo, porque a minha vontade é ficar aí coladinha na senhora, querendo saber cada vez mais sobre aleitamento materno, mas eu preciso convidar você para um rápido, muito breve intervalo e a gente volta já já com a pediatra Nayara. Fique conosco.
De volta com o nosso programa, entrevistando a doutora Nayara Figueira Neves, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nós nem queríamos ter ido para esse intervalo, né, doutora? Tamanha riqueza desse programa. A senhora estava falando de dicas. Pode dar mais dicas para nós? Assim, vamos instruir as mães, não só as mães que já tiveram filho, mas sobretudo as que estão para ter, as que estão pretendendo ter filho. Como que pode haver uma preparação para que ela possa ser uma boa amamentadora? Então, claro, vamos lá. Quando a gente fala assim, para a gente se preparar para a amamentação, mais importante é a gente conversar sobre, tá? Tem vários mitos, né, que se falam sobre, nossa, como eu posso preparar minha mama? Eu quero muito amamentar, então eu quero amamentar da melhor forma. Pegar sol nua, tem esse mito. Ó, vou ajudar. Esfregar a bucha, o lado verde da bucha no bico do seio, colocar uma pomada de sebo de carneiro, olha só como é que eu estou atual. Depois comprar um negócio que parece uma borracha, quando o seio sai sangue. Beber cerveja, eu queria saber esses mitos e verdades. Beber cerveja, caracu, comer aveia. Vai desmontando os mitos todos, doutora? Tá contigo. Ó, a maioria dos mitos são mitos mesmo. Por quê? A gente tem que acreditar no nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, naturalmente, ele vai já se preparar para a amamentação. Então, não precisamos fazer nada, assim, extraordinário. Externo. Não, nada externo para a gente preparar a nossa mama para poder amamentar, tá? Isso vai ocorrer de forma natural. E assim, é sempre importante, né? A gente gosta muito de conversar com as famílias sobre rede de apoio, porque isso interfere completamente na amamentação dessa mãe. Então, já no pré-natal, é bom, assim, essa família se organizar em termos de como é que vai ficar e funcionar essa rede de apoio, porque de uma hora para outra a vida da família muda completamente, o seu sono muda completamente, e o que você tinha ali de horas de sono, de 7, 8 horas, enfim, vai virar às vezes em 1 hora, 2 em 2 horas. Então, você vai estar ali no pós-parto, seu corpo vai estar cheio de hormônios. Então, assim, é muita mudança para a mulher. Então, é importante que ela tenha isso esperado, de que vão acontecer mudanças, como que vai ter o manejo dessas mudanças, uma rede de apoio que a apoie a amamentar, porque não adianta ter uma rede de apoio que vai ficar do lado falando assim, dá isso, dá aquilo, faz aquilo outro, e a mãe, no meio daquilo tudo, né, assim, tentando entender e conhecer o seu bebê, e escutando muitos palpites. O que é palpite, doutora? O que é palpite? Beber cerveja. Já ouvi dizer que beber cerveja deixa o bebê bêbado. É verdade isso? Que o que é importante da cerveja é a cevada, ou seja, seria melhor a mãe comer cevada? Exatamente. É melhor ela comer alimentos que podem, né, ajudar ali um pouco na produção do leite, por exemplo, alimentos que são derivados do milho, mas álcool no início não, porque vai passar, né, ali pelo aleitamento e esse bebê vai receber o álcool. Então, assim, né, completamente mito essa questão de que álcool, né, aquela questão de cerveja preta aumenta a produção. Não. Nada disso. Isso aí só embebeda o bebê e faz de conta que ele é calminho. Ele, na verdade, está bêbado. Né, fora, né, tudo que pode ocasionar para o bebê. Então, assim, a princípio, na gestação, voltando, não temos nada que precisamos fazer especificamente para preparar a mama, tá? Mais coisas que a gente pode falar que possam ajudar, né? A mãe ter uma boa almofada de amamentação em casa, porque ajuda muito no posicionamento e no relaxamento dessa mãe para poder amamentar. A gente já ter uma colher dosadora ou copinho, que são utensílios que não são composto de bico artificial, que se em algum momento a mãe precisar, né, fazer uso, né, de alguma complementação para o bebê, que seja até do próprio leite materno, que seja dado, né, nesses utensílios que não tenham bico. A mãe também ter uma boa bomba de ordenha, né? Se porventura precisar fazer uma ordenha dessa mama. A amamentação, ela é um mundo, tá? O mais importante é que você tenha
profissionais de saúde do seu lado, que você já pode perceber que são pró-aleitamento, que são a favor do aleitamento, que vão estimular a mãe que realmente deseja amamentar e que possa ter várias dicas e orientações que são pertinentes para aquele momento que a mãe está passando, porque tem uma coisa também que é se respeitar um limite da mãe, né? De você poder escutá-la, ver o que está bom para ela, o que é possível naquele momento que ela faça. É, porque tem muita gente, né? Como que você estava dizendo, né? A questão de palpite e tudo mais. Nesse momento, a coisa que vai mais aparecer para essa mãe são palpites. A gente, na nossa prática, eu tenho muito a questão de, às vezes, a mãe está ali, né? Um momento em que, às vezes, se tem muita escoriação da mama, se tem fissura da mama. E você imagina uma mãe que precisa amamentar em livre demanda, que o seu bico está todo, né? Vou falar um popular aqui, no seu bico está todo rachado, e essa mãe tem que amamentar com dor e fazer isso a todo momento. A mãe começa a suar frio, começa a ficar ansiosa, e a questão da dor também pode atrapalhar na produção, né? Da angústia que ela fica, nossa, daqui a pouco eu vou ter que amamentar, vou sentir dor de novo. Então, assim, nesse primeiro momento, às vezes vai ter muita gente falando para essa mãe assim: não, mas por que que você está passando por isso? É melhor dar uma mamadeira, muito mais simples, muito mais fácil. Às vezes um bebê que não está ganhando peso, vamos colocar fórmula, vamos aumentar essa fórmula. E assim, quando a gente para prestar atenção, tem muito mais a saber do que a gente está vendo. Então, a gente tem que parar, conversar com a família, saber exatamente o que está acontecendo, para a gente ver quais pontos a gente tem que fazer ajustes, manuseios, orientações pertinentes para cada família, para ver como que naquele cenário a gente vai conseguir ajudar aquela família. A senhora está sendo muito clara dizendo que é um estudo de caso a caso, mas assim, tentando dar uma ideia genérica para a nossa espectadora. Uma mãe que hoje esteja amamentando e o bico esteja, como a senhora disse, no popular, rachado e saindo sangue, qual a dica imediata que a senhora dá para a nossa espectadora agora, em casa, nesse momento, já diminuir esse processo e poder amamentar com menos dor e vírgula, com mais prazer, vamos dizer assim? O que ela pode fazer Então, agora? dentro desse cenário, né, das fissuras mamárias, né, hoje a gente tem alguns manuseios que a gente pode fazer, tá? Num primeiro momento, mas a gente tem que saber a causa dessa fissura. O que está causando essa fissura? A maior parte das vezes, tá? Vamos falar em termos aí de estatística, talvez 90% seja a pega do bebê. Então, a gente tem que rever essa pega. Às vezes é um bebê que abocanha e a boca vai fechando. E aí a pega acaba ficando, né, mais ali mamilar do que efetivamente no que a gente precisa, que é na areola Aura. como um todo. A gente precisa ver se, né, não foi dado em nenhum momento um bico, que às vezes um bico, o bebê faz uma pega no bico, faz uma pega no peito, isso, a confusão acaba Confunde. ficando no peito da mãe. Se essa mãe está num período pré-apojadura, está em período de apojadura, que uma mama muito cheia e uma areola muito engurgitada pode dificultar a pega desse bebê e causar fissura. Então, a gente tem que ajudar essa mãe. Como que a gente vai aliviar essa mama Ordenhar, de talvez, né? deslizamento, ordenha de alívio? A gente tem que orientar. São muitas coisas e às vezes pequenos ajustes fazem toda a diferença na história da amamentação dessa mãe. Outra coisa, né, que hoje está muito se falado e a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu vou citar aqui porque acontece, né? E quando realmente a gente vê isso, pode impactar ou não numa amamentação, que é a questão do frênulo da língua, né, do bebê. Hoje temos o teste da linguinha, em todas as maternidades do Brasil. E que alguma das vezes, não são todas, não quer dizer que todas as mães que pegarem aí e tiverem um teste da linguinha alterado é igual a vou fazer um procedimento. Não é isso. A gente tem que acompanhar as mamadas, tem que acompanhar se realmente um frênulo alterado tem impacto na amamentação. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, para lidar com a amamentação, né, a questão tem as pomadas que a gente pode usar para alívio quando a mãe está com fissura.
né? Hoje em dia temos também laser, tá? Que alguns profissionais de saúde fazem e está sendo bem efetivo, mas é aquilo. Pomada, laser é uma forma de amenizar um sintoma, um sinal ali que está tendo de que alguma coisa está acontecendo. O Tem que mais pesquisar a importante causa, é né? a causa, o porquê que essa mãe tá tendo fissura, o que está causando essa fissura. E, doutora, quando a senhora falou dessa ordenha intermediária entre uma amamentação e outra, esse leite pode eventualmente ser usado para doação de leite, né? Porque existem bancos de doação. A senhora podia nos explicar como isso funciona, como funciona o processo de doação, tanto no de doar quanto o de receber, porque existem também, para que haja a doação, é porque tem o receptor. Essas mães que não conseguem amamentar, que vão aos bancos de leite, conta como é que isso funciona para gente. Claro, com certeza. Então, hoje, né, no Brasil, a gente tem mais de 200 bancos de leite, tá, espalhados. O que que acontece? Às vezes a história da amamentação, né, para cada mulher é tão difícil e só algumas conseguem efetivamente doar, né? Então, a gente tem que promover cada vez mais essa doação. Obrigada por esse tema, porque eu acho super importante. Para a gente ter ideia, aqui no Rio de Janeiro, o estoque de leite materno no banco é de 3%. É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, para ter uma outra noção, vou trazer um outro dado aqui, né? A cada 200 a 300 ml de leite, né, que é doado para um banco de leite, pode tá ajudando cerca de 10 bebês. É muita coisa. E às vezes, né, são bebês que têm, por exemplo, internados lá numa maternidade, né, que tem um banco de leite nessa maternidade. A mãe, por algum motivo, não consegue ordenhar o leite, então ele vai receber o leite doado do banco de leite, né, que passa por pasteurização, que passa por, né, todas as medidas seguras para esse leite né, para esse leite chegar a esse bebê que está internado. Então, são bebezinhos, às vezes, prematuro. Eu trabalho em UTI neonatal, né? Lá no Onde a senhora Hospital trabalha? Eu trabalho no Hospital Gafreguili, da Unirio. Ah, ali na Tijuca, Tijuca, né? Ali E na Marise Instituto Militar Barros, de Marise Barros. aqui no Rio de Então, Janeiro. a gente que trabalha em UTI neonatal, né, e que faz muito atendimento a bebês que nascem prematuros, às vezes são bebês que mamam 1 ml de leite a cada 3 horas. Nossa, É muito pouco. E assim, quando a mãe não consegue, eles não conseguem ter acesso ao leite cru, que é o leite ordenhado à beira do leito, é, lá nós não temos banco de leite, mas os hospitais aqui no Rio que têm banco de leite podem receber o leite doado, que é muito melhor do que uma fórmula. São bebês que vão ter menos chance de complicação, de problemas gastrointestinais, infecções. O leite, ele evita e ameniza muito que esses bebês tenham sequelas e consequências das questões de prematuridade ou de outros casos, né, que né, às vezes é bebê que passaram por alguma cirurgia, que vão receber esse leite materno e tem muito mais chance de sobreviver, tem muito mais chance de ter menos complicação. Então, assim, mães que queiram doar leite materno, tá? A gente dá os telefones dos bancos de leite, tá? E nacionalmente você pode ligar para 136, 136. Lá vai ter todas as orientações e informações úteis para essas mães que desejam doar leite. Eles vão passar a relação dos bancos de leite, o que que você precisa para ter. Graças a Deus que hoje em dia a gente não precisa necessariamente ficar indo ao banco de leite para poder fazer isso tudo. Pode ser feito de forma online e os bancos de uau. leite vão dar o formulário, você pode preencher, normalmente com os dados, né, da gestação, que eles vão precisar dos exames, né, de sorologia, saber se a mãe está usando ou não alguma medicação, para saber se ela está apta a doar. E existe a entrega dos frascos né, para você fazer a ordenha do leite, que vai ser armazenado, né, na sua geladeira, no congelador, e depois o banco de leite vai enviar, tá, um motorista para fazer a coleta, né, vai Nossa, pegar esse tem essa leite para levar estrutura, o banco de leite.
envia o frasco já esterilizado e depois faz recolhimento? Faz o recolhimento. Ou seja, a senhora falou que esse assunto é muito importante, agradeceu, nós que agradecemos, porque existe um preconceito, né? As mães que têm medo e ficam achando, mas como que eu vou? É melhor dar uma fórmula do que dar um leite de uma pessoa que eu não conheço. A senhora ajuda essa mãe que nos assiste, então, a extinguir esse mito, mostrando essa pasteurização, todos os processos pelos quais o leite passa? Conta pra gente, doutora. Sim, então, na verdade, no banco de leite, né, infelizmente, pelo fato do estoque ser muito baixo, a maioria do leite que está sendo doado acaba indo para os bebês que, né, aquela coisa, né, da fila da gravidade. Então, os bebês que estão internados, né, em UTI neonatal, eles acabam suprindo, né, mais esse estoque que tem no banco de leite. Então, assim, se a gente conseguir divulgar e promover cada vez mais, né, maior estoque, mais mães vão conseguir, né, ter esse benefício de, né, porventura, ter alguma indicação de que o bebê precise de complementar, que seja pelo, né, um banco de leite que o leite passa por essas medidas de segurança para poder ser ofertado, né? Mas, infelizmente, a gente bate no entrave de termos um estoque de leite materno ainda muito baixo e que o que se tem hoje em dia é se usado para os bebês que correm risco de vida. Uau! E a senhora tem algum histórico de um bebê que, em risco de vida, ele tenha se salvado porque recebeu um leite de um banco de leite? Sim, tem casos, né? Trabalho no Gafreira, como eu falei, lá não tem banco de leite, mas eu trabalhei já em outros lugares. Tem bebês, né, que fazem o acompanhamento comigo, que já tiveram em maternidades, que têm banco de leite e que receberam esse leite pasteurizado e que são bebês, assim, que adoecem muito menos. Tem muito menos, né, hospitalizações por conta de doenças que as crianças vão pegar, não vai ter jeito, né? Mas tem realmente assim, é incrível como o leite materno segura muito com que esses bebês, essas crianças lá na frente desenvolvam casos graves ou mais complexos de alguma doença que elas têm porventura contrair e que não precisem de ir para um hospital, não precisa de internar. É impressionante. Sabe, parece que eu estou vendo, parece que eu estou dentro de uma sala de, não sei como dizer, de uma neonatal, onde o bebê estava ali doente, a gente dá um pouco de leite materno, e aí é a olhos vistos, né? É quase que imediato, essa poção mágica que transforma a vida desse ser humano. Né? É a olhos vistos, é quase que assim imediato, o bebê estava ali todo doentinho, todo mal, e aí com uma dose. É assim? A rapidez é essa ou isso é uma força de expressão? Não, é mais uma força de expressão, assim, mas a gente pode ver assim a melhora com dias, com meses, com anos, não instantaneamente, mas uma melhora ali de dias, meses, anos. É uma coisa a médio, a longo prazo, né? Que tudo dos benefícios que o leite materno vai gerar ali no organismo desse bebê, né? E uma coisa importante também falando sobre essa questão, né, dos direitos, do que a gente tem hoje em dia, tem também as salas de apoio à amamentação, né? Os postos de coleta, às vezes tem lugares que não tem o banco de leite, mas tem um posto de coleta, que a mãe pode ir, ordenhar, deixar lá o leite, para que esse leite que é coletado lá seja encaminhado também ao banco de leite. Então, temos várias infraestrutura hoje em dia, cada vez mais, de tentar que o aleitamento seja possível e seja acessível também para as famílias. Esse número 136 são os 3 algarismos mágicos, pelo que eu entendi, né? Um número nacional que qualquer mulher lá do interior do Amazonas até o Rio Grande do Sul, ela pode ligar e ela vai contar com essa rede de apoio, como a senhora falou, não é? Do Sim, hospital mais próximo que tiver esse tipo de serviço, ele funciona no Brasil inteiro. funciona no Brasil inteiro. Funciona no Brasil inteiro.
E saiu uma reportagem também há pouco tempo, né, de uma mulher, e tem várias, como várias outras assim, né, quando a gente vai perguntar de casos mesmo da mãe que ordenha leite, ou trabalha viajando, né, trabalha fora e que tem toda uma rede de apoio de como que esse leite ela ordenha lá em outra cidade vai chegar até né, não sendo pela rede de banco, mas só tentando ilustrar aqui uma outra história, um outro cenário, mas que é possível, em que, assim, nada é impossível quando a gente se trata de alguém que quer e deseja, a gente move mundos e fundos, existe uma força-tarefa, né, para ilustrar uma outra coisa aqui também, né? O leite materno, ele não é proibido de você é, fazer, por exemplo, um transporte aéreo. Você pode transportar leite materno. Então, assim, o leite materno é um alimento para um bebê em qualquer lugar que ele esteja. A mãe tem esse direito de amamentar e o bebê tem o direito de receber. É o alimento que ele recebe, né? Então, se a gente lida com alguma pessoa em que fala assim que não é possível, não pode fazer isso, é a forma que o bebê tem de receber o leite da mãe. Então, assim, não tem contraindicação, não tem tabu, não tenha nada que impeça que a mãe amamente o filho. E quando se congela? Nós falamos disso no primeiro bloco, mas a senhora acabou não dizendo se perdem as características. Tem algum problema decorrente do congelamento? A gente falando da norma da Anvisa brasileira, o congelamento de leite materno no congelador até 15 dias. E para um leite doado, né, tem que se respeitar isso muito bem, porque senão pode se perder ali um pouco das propriedades desse leite depois que vai ser doado. Então, a Anvisa tem algumas recomendações, isso tudo quando a mãe, né, procura saber, é passado para ela, a gente também passa, né, em consultório, todas essas orientações sobre como ordenhar, como armazenar, tempo de armazenamento e depois a oferta. E se congelado, tem que ferver depois, doutora, ou não? Leite materno é passível de ser fervido? Não, na verdade, como que acontece? Acontece um degelo, que a gente, quando congela o leite materno, esse leite ele passa por uma degelação, então o ideal é que ele vá para a geladeira, e aí da geladeira a gente coloca em banho-maria. Então, o banho-maria, o que que é? Você vai esquentar e ferver a água, vai desligar essa água para depois esse leite, né, poder ser desgelado, né, E aquecido. ambientado, né? Para ficar na temperatura ambiente, para o bebê também não tomar um susto com aquele líquido gelado, né? Exatamente. Assim, é sempre bom orientar que quando você faz um banho-maria, para você ofertar esse leite para o bebê, né, você testa o leite antes aqui nas costas da mão para saber em que temperatura está esse leite, né, para você não ter o risco de queimar a boca do bebê, né, e saber se está uma temperatura ambiente, que é a temperatura que o bebê mama o peito da mãe. É a temperatura, né, ali do corpo da mãe, para poder ser ofertado ali pro bebê. E Do- tem a questão também de não poder voltar esse leite para a geladeira. Ah, Esse nunca leite, a mais. partir do momento que ele passa em banho-maria, aquece ali as propriedades, proteínas. Então, assim, se você fica colocando aquecimento, congelamento, perde todas as propriedades. Então, passou em banho-maria, esse leite dura até 2 horas fora, em temperatura ambiente, depois esse leite tem que ser descartado. Entendi. Doutora, que programa literalmente delicioso. Estou super grata pela sua presença aqui conosco. Quer deixar o seu Instagram, algum contato da senhora? Quer dizer como a gente te encontra, como nossa espectadora te encontra? Obrigada, eu agradeço a Cláudia, a toda a produção do programa, né? A Sociedade de Pediatria também, né, do Rio, que me fez esse convite. Eu amo falar sobre amamentação. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais. Tem o Instagram, que é doutora, DRA abreviado, Nayara Figueira, Nayara com Y. Faço parte, né, do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Rio.
Faço parte da comissão também de aleitamento do Hospital Gafreguini, né, que é onde eu trabalho. E também sou consultora internacional, né, de amamentação. Existe, né, o IBLCE, que é uma rede internacional de consultoras que são específicas para amamentação, né? A gente se especializou, trabalha muito com isso. E posso depois passar meu contato, né? A produção do programa, se quiser passar, a gente estou super aberta e são super bem-vindos. Então, no Nayara Figueira, quem nos Doutora assiste, Nayara Figueira. doutora Nayara Figueira, Nayara com Y, a gente te encontra, não é isso? Encontre, lá tem o link do consultório, tem tudo direitinho. Muito obrigada, Nayara. Um prazer enorme te receber. E a você, o nosso muito obrigada e até o próximo programa.